Pronto, iniciei aqui a gravação. Como eu estava dizendo, hoje é a última aula de Sociologia Contemporânea, onde a gente vai ver os estudos culturais. A gente vai basicamente aprender o contexto histórico, as críticas insurgentes desse movimento teórico-político, que é essa área bastante interdisciplinar, as suas principais características. E como eu estava dizendo para vocês, é muito importante que a gente entenda o contexto histórico desse movimento que foram estudos culturais, porque ele se distingue muito do que a gente vem aprendendo na sociologia, né? Daquelas escolas que surgiram dentro do ambiente acadêmico, em universidades específicas, como a gente viu na aula passada com o professor Ian, a escola de Frankfurt, que nasceu assim na Universidade da Alemanha e tal, Chicago, toda essa questão, né? Então, o contexto histórico que vai culminar no surgimento dessa área dos estudos culturais vai ser uma grande revolução que aconteceu em maio de 68, no mundo todo. A gente fala maio de 68, mas é o ponto, é o ponto máximo, né, dessas revoluções e reivindicações que vinham ocorrendo no mundo todo, durante alguns anos, tanto para frente como para trás, né? Então, é sempre importante a gente pensar, não numa data fixa, né, mas em movimentos que estavam se construindo, em movimentos que estavam desenvolvendo na sociedade, não no dia para a noite, né? Lembrar que esses fenômenos históricos e sociais, eles têm um desenvolvimento lento no sentido do nosso ponto de vista humano, né? Então, como é que começou esse maio de 68? Uma grande notoriedade nos movimentos de Paris, começou muito influenciado pelo movimento feminista, pela segunda onda do movimento feminista. A gente conhece algumas autoras, por exemplo, dessa segunda onda do movimento feminista, como Simone de Beauvoir, que foi aquela mulher que escreveu um livro chamado Segundo Sexo, que estava desnaturalizando as questões dos papéis sociais de gênero. Então, como foi que começou esse movimento? As estudantes da Universidade de Nanterre, na França, em Paris, começaram a questionar a divisão de dormitórios masculinos e femininos na universidade. E começou com essa pontinha e depois foi indo para o movimento negro, movimento de gênero no geral, com relação à classe trabalhadora, os estudantes estavam muito aliados com a classe trabalhadora francesa, então juntaram-se muitas pautas, né? Quem eram os protagonistas desse movimento, né? Quem que estava à frente? Era a cultura jovem, os jovens estavam à frente desse movimento. Apesar disso, uma pauta sobre questões de Estado, cultura, repressão, toda uma questão econômica e política, uma insatisfação com o desemprego, insatisfação com a forma como estava estruturada a educação. Então, todo esse movimento se juntou várias pautas para reivindicar reformas. E, de certa forma, uma ruptura com o conservadorismo, né? Lembrar que com o conservadorismo aqui a gente está colocando entre aspas, a palavra no seu uso comum, né? Porque daqui a pouco, quando a gente entrar em teorias do Estado, a gente vai ver que isso não é só uma palavra, mas um conceito, né? Mas aqui a gente está usando para o sentido mais simples, né? No sentido de que esses movimentos vão tentar romper com certa tradição que estabelece papéis de gênero, certa tradição, por exemplo, com os movimentos sindicais. Tudo isso vai ser reestruturado. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Mostrando os movimentos na rua, um movimento bem rebelde, revolucionário, por exemplo, aqui a gente está vendo cadeiras, uma... Opa, alguém entrando aqui. As pessoas quebrando coisas, né? Então foi um movimento muito revolucionário. E com isso, a gente pode interpretar também que foi um movimento que teve muita repressão, né? Bom, e esse maio de 68, apesar de ter esse cume em Paris,
No mundo, durante esse período, estava acontecendo muita coisa também, muita coisa disruptiva, né? Então, na China, estava tendo a Revolução Cultural Chinesa, que estava sendo comandada pelo Mao Tse-tung. Então, um monte de mudanças, transformações sociais, culturais, econômicas, políticas. Na Alemanha também, com o Partido Socialista. Nos Estados Unidos, onde vai ser, assim, os países de fala inglesa vão ser um berço principal dos estudos culturais, sabe? E nos Estados Unidos estava acontecendo muita coisa também. Teve o assassinato do Martin Luther King em 1968, que gerou muita revolta, gerou muita mobilização do movimento negro. Então, tudo isso estava muito interligado, né? A guerra do Vietnã também estava acontecendo e a maioria dos jovens, quando eu falo jovens dos Estados Unidos, os jovens da Alemanha, da China, do mundo todo, estavam muito com a mesma pauta, assim, revolucionária, de liberdade, de questionamento das pautas tradicionais. Então, foi um momento também que os jovens questionavam muito a guerra do Vietnã, a sua razão. Foi ao mesmo tempo que aconteceu também o Festival de Woodstock, como a gente já viu muito nos filmes de Hollywood. O Festival de Woodstock tinha toda uma pauta de liberdade, de ruptura, né? Com tudo que estava estabelecido até então. Então, aqui a gente vê um contraste bem forte, né? Ao mesmo tempo que estava tendo a guerra do Vietnã, as guerras, de certa forma, são um fenômeno muito cultural dos Estados Unidos, que tem toda uma tradição envolvida. Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão perguntando. Representantes do movimento foram presos? Também. Como eu disse, a repressão também foi enorme, né? Então, no Festival de Woodstock estava todo mundo aquele clima meio hippie. Então, era muito disruptivo nessa época, né? Bom, na Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia estava tendo a Primavera Árabe, desculpa, gente, a Primavera de Praga, e no Brasil a gente estava no período da ditadura militar, né? Então, é muito interessante a gente pensar também como esse fenômeno se configurou de formas diferentes no mundo todo, né? E aí eu trouxe para vocês uma coisa que foi, inclusive, estampada nos muros de Paris durante maio de 68, que foi uma música do Caetano Veloso, lembrando toda a questão, aqui também existe uma repressão gigante contra esses movimentos que questionavam a ordem estabelecida, a tradição estabelecida, certo conservadorismo nas práticas, como falei, dos papéis de gênero, de sexualidade, como a educação estava estruturada, toda essa tradição que até então estava estabelecida, né? Não que hoje não esteja mais. Então, eu vou ler um pouquinho da música para vocês e qualquer coisa vocês me digam o que vocês acham interessante nessa música. Então, o Caetano diz, né? A mãe da Virgem diz que não, que o anúncio da televisão estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo. E além da porta, ao porteiro sim. E eu digo não. E eu digo não ao não. Eu digo é proibido proibir. É proibido proibir. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, as louças, os livros. Sim, eu digo sim. Eu digo não ao não. E eu digo, é proibido proibir. É proibido proibir. Cai no areal na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa, em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte, a desventura, se com Deus me guardei. É o que sonhei que eterno dura. É esse que regressei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando, os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, é proibido proibir. Aqui a gente tem muita coisa interessante. A frase que foi
estampada nos muros de Paris em 68 foi "é proibido proibir", em francês, né? Então, a gente vê aqui que esse movimento, ele vem questionar tudo que é proibido, né? E o que era proibido nesse período? Eram coisas que têm raízes profundas nas políticas, né? Lembrar sempre que as tradições, o conservadorismo que existe, ou qualquer coisa que esteja estabelecido na ordem social, tem raízes sociais. Não é uma coisa dada, não é uma coisa natural, né? Tem raízes sociais históricas, foram construídas por alguém. Esse movimento social, político-econômico e esse questionamento de que isso foi construído por alguém e podemos questionar isso que está construído por alguém, porque talvez não seja o melhor para todo mundo, dentro dos estudos culturais, vai fazer o mesmo processo, só que dentro da ciência, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês um slogan que falava sobre os jargões do movimento, né? Imaginação ao povo, é proibido proibir, essa frase do meio. Então, é um movimento que está basicamente assentado nesse questionamento do estabelecido. Então, a gente tem que, para entender os estudos culturais, entender. É um movimento de pensadores, de teóricos de várias áreas, da psicologia, da sociologia, da história, da área da literatura, que está questionando o estabelecido, a ordem, certo conservadorismo, de certa forma, certa tradição, tanto na questão política, econômica, mas também na questão científica, né? Bom, então, a gente adentrando agora no que são os estudos culturais, exatamente, existe um autor em específico que se chama Raymond Williams, que vai discutir bastante o que são esses estudos culturais, né? Então, ele vai mostrar que os estudos culturais, eles procuram analisar o relacionamento entre diversas áreas, a economia, o Estado, a sociedade, a cultura, a vida cotidiana, demonstrar como a vida cotidiana e a vida cultural estão totalmente interligadas na vida política, no Estado, a sociedade como um todo está interligada, né? As coisas que a gente faz no cotidiano têm razões sociais coletivas, não? A gente não vive cada um no seu mundo individual, né? Então, para que a gente entenda melhor também a nossa vida cotidiana, faz parte entender essas raízes históricas e coletivas. E é exatamente isso que os estudos culturais vão fazer, né? Uma vertente muito crítica dentro dos estudos das áreas de ciências humanas, é tanto que a gente coloca os estudos culturais dentro dessa área, né? De ciências humanas, de tão abrangente que ele é. Tem uma base marxista no sentido de ser da teoria crítica e questionar, por exemplo, trazer a questão, a dimensão do conflito, é uma coisa bem da tradição marxista. Então, quando vocês lembrarem ou verem uma questão no vestibular que traga o conflito, lembre-se também das coisas que Marx falava, né? Como vocês já viram nas aulas anteriores. Então, como eu tinha dito para vocês, no início, os estudos culturais teve um forte destaque nos países de fala inglesa, como é o caso, por exemplo, que eu estou falando aqui, a definição do Raymond Williams, que é um autor de um país de fala inglesa, né? Então, ele vai se desenvolver muito nos Estados Unidos. E aí a gente pensa, né, nos Estados Unidos, nesse contexto de guerra do Vietnã, uma questão totalmente vinculada à questão do colonialismo. Dentro da segunda onda feminista também nos Estados Unidos, estava tendo toda uma questão de luta contra a violência doméstica, discutindo o que seria o estupro conjugal, debatendo também sobre abrigos para mulheres que sofriam esse tipo de violência. Então, a gente tem que situar esses processos, sabe? Hoje em dia é uma coisa muito natural, a gente vê o movimento negro, a gente vê o movimento feminista, todos esses movimentos foram construídos, fortificados nesse período, né?
Um período também que foi desenvolvido quase como uma contracultura. Por exemplo, o pessoal os hippies que frequentavam o festival de Woodstock, eles não estavam lá só pela música, né? Para a gente demonstrar como a cultura estava interligada com outros fenômenos maiores, econômicos e políticos. Eles estavam reivindicando uma outra cultura. Então, por isso que eles eram chamados de contracultura. Eles estavam questionando a cultura estabelecida, né? Como a gente vai ver em outras aulas, e a gente discutiu aula passada, o que é a cultura, né? É essa coisa que está estabelecida, são os costumes, são os comportamentos coletivos. O Ian colocou para vocês uma definição de cultura, que era aquilo que era compartilhado coletivamente, né? É muito bom esse conceito de cultura, porque demonstra que é uma coisa coletiva, saindo dessa dimensão individual, mas ao dizer que a cultura é uma coisa coletiva, a gente não está dizendo que a sociedade ela é homogênea, que todo mundo pensa igual. Claro que tem a dimensão individual, e também tem que dentro de uma cultura existem vários grupos com comportamentos diferentes. Então, quando a gente falar de cultura, lembre-se que remete a uma coletividade, a certas semelhanças, mas não há cultura no mundo que seja homogênea, ou seja, que seja todo mundo igual, coerente, livre de conflito. Então, por isso que mesmo dentro de um estado, dentro de um país, assim também como dentro de uma aldeia indígena, sempre vai haver heterogeneidade. É característico do ser humano e característico também do contexto cultural. Então, esse movimento foi visto como uma contracultura, né? Uma coisa que estava indo em contradireção do que estava estabelecido na cultura até então. Então, dentro da ciência também existia toda uma... e da arte, é um surgimento do pós-modernismo, ou seja, também uma crítica a uma arte mais dura, mais tradicional, a uma ciência mais dura, como por exemplo, que vocês viram com Durkheim, com Weber, de uma ciência positivista, né? Então, tudo isso vai ser questionado. Certo? O multiculturalismo também vai ser questionado. O que é o multiculturalismo? Seria essa ligação entre os países, troca de cultura. Então, vai ser questionado no sentido de como é que essa troca acontece. Essa troca de conhecimento, essa troca de cultura, ela acontece de forma igual? Todos os países, eles trocam uma cultura de forma igual? A cultura de cada país é visto de forma igual? Todo mundo, nós, como por exemplo, todos somos iguais, só temos culturas diferentes. Existia essa relatividade cultural ou não? Ou as culturas eram hierarquizadas? Foi aqui que surgiu todos esses questionamentos, né? Com o movimento social. Isso a gente... o que a gente percebe, né? Com isso, que a ciência, ela caminha junto com o caminhar da sociedade, né? E não só com o caminhar de quem está dentro da universidade ou dentro do mundo acadêmico no geral, na escola, não. Como a gente viu, o Maio de 68 teve como protagonista estudantes da Universidade de Paris, primeiro reivindicando a questão de um dormitório, uma coisa basicamente simples, mas aí virou todo um movimento contra a cultura, que questionava coisas maiores, que estava relacionado também com os trabalhadores, uma luta sindical muito forte. Então, a gente vê aqui que várias pautas vão se acumulando, formando uma coxa de retalhos, né? Uma em cima da outra. Então, o que acontece é isso: ciência e literatura, todas essas áreas do conhecimento andando junto com o que estava sendo discutido na sociedade, né? Com o que era pauta dos movimentos sociais. E aqui eu trouxe para vocês, deixa eu ver o chat aqui. Prof, esses movimentos aconteceram 50 anos atrás, mais ou menos. O fato da ditadura só ter acabado nos anos 80 faz com que nossa sociedade tenha se atrasado nessas questões sociais, porque eu imaginava que esse tipo de
questionamento, pelo menos era super recente aqui. Bom, o que acontece, né? Realmente, uns 50 anos atrás, isso parece muito tempo para a gente, né? Mas vale lembrar que o que eu estou dizendo aqui, isso era um movimento contra a cultura, né? O que a gente está dizendo aqui? A sociedade está o tempo inteiro em conflito. Ao mesmo tempo em que existe esse movimento contra a cultura, essas pessoas que estão questionando o que está estabelecido, questionando, gente, quem que faz essas regras? Quem que está ganhando com a divisão social de gênero? Quem que ganha com o colonialismo, com as guerras? Existe outro grupo que está assentado também numa ideologia e coloca uma narrativa diferente. Por exemplo, hoje em dia a gente vê, até então não existia esse questionamento, mas alguns políticos, eu não sei se vocês acompanham as redes sociais nesse sentido, começaram a chamar a ditadura militar de Revolução de 64. Vocês já ouviram falar disso? De alguém chamando a ditadura de revolução? Sim. Pois é, o que acontece? É uma disputa. Pois é, só os bolsominions. Mas, na verdade, a gente pensa hoje, né? Mas antes do Bolsonaro, essas pautas já existiam. Pessoas que defendiam essas coisas já existiam. Então, isso demonstra o que para a gente? Existem narrativas na sociedade, narrativas de grupo, que e estão em constante conflito, né? Então, por que a gente ainda hoje está discutindo essas pautas? Porque ainda são tão recentes, né? Porque ainda hoje existem grupos que pensam diferentes a respeito disso, né? Sempre vai ter grupos que pensam diferentes acerca de tudo. Mas aqui no Brasil, por exemplo, ainda existe uma tradição muito forte, conservadora. E aí existem vários fatores, né, de por que isso acontece. Podemos citar uma aqui. Igreja evangélica muito forte no Brasil. Esse nicho social, a igreja evangélica no Brasil, ela vai ajudar a continuar com uma narrativa, por exemplo, de papel social de gênero. Se você abre sua TV na Record e está passando casamento blindado, ali o pastor, o líder religioso, de vez em quando vai soltar esse é o papel da mulher no casamento, esse é o papel do homem no casamento. Então, vocês estão vendo aonde se constrói esses pensamentos? Então, sempre vai haver grupos diferentes numa sociedade, com pensamentos diferentes, eles sempre vão estar em conflito. Não, quando eu falo em conflito e de grupos diferentes, não estou falando só dessa pauta, mas de qualquer pauta que exista. Mas por que ainda existe no Brasil? Porque a gente ainda está muito polarizado nessas pautas, né? A gente vê muito isso nas eleições, por exemplo. Isso, não só a religião, né? Foi um exemplo. Mas, por exemplo, a gente pode encontrar pessoas que não têm religião nenhuma defendendo papéis de gênero ou monarquia. É a gente lembrar que essas convicções sociais, convicções políticas, elas são naturalizadas para alguns grupos e para outros. Para pessoas que são críticas, bom, existem vários argumentos, né? Por exemplo, gente que defende a monarquia pode falar que seria mais fácil um líder absoluto controlar o Estado, que quando a gente estudou monarquia, o que é que diziam, né? Quem que tinha legitimidade? Por que ele tinha legitimidade? Porque ele era o escolhido de Deus, as pessoas tinham carinho e devoção também pelo rei. Desculpa, gente. Então, cabe a gente lembrar que todas as pautas sociais, elas vão. A gente está meio acostumado com certo bolsonarismo ou com alguma
fora Bolsonaro também, com algumas argumentações muito fracas, né, acerca de qualquer ideologia. Mas existem inúmeros argumentos para defender inúmeras coisas, alguns bem estruturados, né? E é importante a gente sempre distinguir assim, essa ideologia está assentada no quê? Por exemplo, quando a gente fala de estudos culturais, a gente vai ver que é muito crítico dos papéis de gênero, é muito crítico do colonialismo, do racismo, porque está baseado na desnaturalização desses fenômenos tidos como entidades, como coisas que estão dadas pelo ser humano e que eram para ser assim para sempre. Então, ele vai estar baseado, esse pensamento vai estar baseado numa tradição crítica. Quando a gente vai, por exemplo, ver quem defende a monarquia, e aí eu estou falando de teóricos, por exemplo, não desse debate do Facebook, eles vão estar assentados em uma tradição. Eles vão estar assentados, vão dizer assim, mas a monarquia é a tradição do ser humano, vão ter uma reivindicação pelo conservadorismo dessa tradição, dessa cultura, e aí vai ter toda uma romantização dessa estética, sabe? Mas eu só estou dando esse exemplo para falar sobre que qualquer ideologia vai ter. Pode ser que ela tenha argumentos muito pífios e também pode ser que ela tenha argumentos estruturados em alguma lógica, entendeu? A sociologia, no geral, e os movimentos sociais estão baseados numa lógica crítica, de desnaturalização de fenômenos que até então eram tidos como naturais. E isso gera muita crítica também de outra parte, né? Porque, por exemplo, quando a gente questiona a religião, a Pamela colocou, enquanto a religião tiver influência política, esses grupos vão continuar pregando esse discurso. Para a gente, ou para algumas pessoas, parece muito óbvio que política e religião não se misturem, mas para determinadas pessoas, a política é essencialmente religiosa, porque Deus tem que estar acima de tudo e conduzir essas relações, né? E a gente pensa assim, mas isso é de hoje? Não. Por exemplo, se a gente pensar num Estado monárquico, era um Estado teológico, né? No sentido de que quem tinha poder porque tinha legitimidade divina. E aí aí isso faz a gente pensar no quê? Que as coisas, as ideologias, as políticas, elas estão totalmente centradas em contextos históricos. Então, o que acontece hoje, as nossos debates sociais que a gente tem hoje diz respeito muito à nossa história. E a história de cada país não acontece de forma linear, né? Aí a gente pensa assim, por que na Europa esse tipo de debate já passou e aqui a gente ainda está debatendo, por exemplo, o aborto? Por que é uma questão tão polêmica no Brasil? Porque esses conflitos históricos entre esses grupos, eles acontecem em tempos diferentes, entendeu? Por exemplo, se a gente pensar na questão do aborto, na Europa já existiu, hoje a gente sabe que na Europa isso é uma questão um pouco debatida, porque a maioria das pessoas entraram em consenso de que o aborto é algo de uma questão de saúde pública feminina e pronto. Mas em determinado momento, existiam grupos na Europa que pensavam diferentes, entraram em conflito. Em conflito que eu estou falando é conflito tanto essa questão de conflito na rua, de movimentos, mas também conflito teórico, conflito político dentro do parlamento, de tudo isso. Então, esses conflitos aconteceram e foram moldando a sociedade. Nossos conflitos ainda estão acontecendo, porque cada grupo social, não só país, né, mas cada grupo social tem o seu ritmo, tem a sua própria linha histórica de desenvolvimento. Então, isso acontece, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem um país de dimensões continentais, né? Pode ser uma coisa
uma coisa que seja já debatida em São Paulo, que seja supernatural em São Paulo. Se você for para o interior do Rio Grande do Sul, seja diferente, as pessoas pensem diferentes. Então, esse progresso social, ou não, ou um regresso social, vai acontecer muito em detrimento do conflito de grupos de pessoas diferentes, de narrativas diferentes, e do resultado desses conflitos, de pessoas, de narrativas e de pautas sociais, de ideologias sociais, né? Se a gente pensa na política brasileira da época do Fernando Collor, por exemplo, eram outros debates sociais que a gente não debate mais hoje, porque aqueles grupos daquele período entraram em conflitos ideológicos, políticos, socioeconômicos e produziram, a partir disso, novas configurações sociais. Por exemplo, a pauta trabalhista, né? Quando o Lula se elegeu, era uma pauta que ninguém discutia e que se tomou essa pauta como uma coisa disruptiva, contra a cultura, né? Então, por isso também foi tão difícil a eleição do Lula. Teve que se candidatar várias vezes, porque existia um outro grupo, e aí a gente pensa, por exemplo, no PSDB e no PMDB, que tinha outra lógica de defesa, por exemplo, do interesse dos empresários, de uma questão de desenvolvimento industrial do país. Hoje, a pauta é outra. A pauta, por exemplo, está entre direita e esquerda, mas ao mesmo tempo entre conservadorismo e uma suposta progressismo, né, digamos assim. Então, a gente percebe que esses debates vão mudando à medida que os conflitos entre os grupos vão mudando e as pautas da sociedade vão mudando também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? Comentário? Beleza. Então, eu trouxe algumas 3 obras, assim, para a gente falar um pouquinho sobre, agora, a parte científica dos estudos culturais, né? Quem é que estava pensando nessa época? E cabe lembrar, gente, que todos os teóricos dessa época estavam realmente acompanhando os movimentos. Vocês lembram do Foucault? Alguém já ouviu falar do Foucault aqui? Michel Foucault, um francês, fez um livro sobre história da sexualidade, temas muito polêmicos, né? História do poder, genealogia da verdade. Gente, uma pessoa questionando o conceito de verdade. Vocês imaginam como isso é disruptivo? Pessoa politizar o conceito de verdade, de história, dizer assim, olha, as narrativas, as coisas que as pessoas contam, as histórias, elas vêm de um lugar. Tem um ditado que diz assim, um provérbio africano. Deixa eu lembrar direitinho para contar para vocês. Enquanto é mais ou menos essa lógica, tá? Enquanto os caçadores contarem a história da caça, eles sempre vão ser o herói. O que é que a gente entende por isso? O que é que vocês entendem por esse provérbio? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, para colocar aqui. Vou colocar aí no chat para vocês. Quero que vocês me digam o que é que vocês interpretam a partir desse provérbio africano. Porque parece algo grandioso contado por eles. Que mais? Podem falar, gente. Não tem resposta errada, tá? Vocês sempre lembrem disso. Não existe resposta errada.
Só no vestibular, né? Mas aqui a gente está para aprender. Mas é isso, devemos ter os dois lados da história para conseguir julgar de forma adequada. Quando a gente fala em dois lados da história, olha, como por exemplo, né? Quando alguém conta o seu lado, ela sempre vai vangloriar o seu lado. É muito interessante o que vocês estão falando. O que é que a gente pensa com esse ditado, né? Que a história, ela não é uma só. Ela não existe fora de quem conta a história. Quem conta a história traz a sua percepção, a sua subjetividade. Então, isso quer dizer o quê? Que talvez não exista uma história absoluta, uma verdade absoluta, porque a história é constituída pelos sujeitos, e os sujeitos têm interpretações diferentes, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, sabe que a gente pode pensar dessa caça e dos leões para trazer para a realidade social, né? Como vocês acham que os colonizadores contavam, por exemplo, os missionários, os padres que vieram colonizar a América, como eles contavam? Como eles justificavam aquelas atrocidades? Eles diziam: olha, a gente está fazendo um bem para essas pessoas, a gente está levando Deus para essas pessoas, elas vão poder ter a alma salva, a gente vai ensiná-las a ler. Eles são um povo sem fé, sem lei e sem rei. Era assim que os europeus definiam os povos da América, os indígenas, e os europeus construíram uma narrativa histórica de que eles estavam fazendo um bem, né? Então, olha o papel da história aí, como é um papel político, um papel super importante para o desenvolvimento das relações sociais, né? Que os indígenas não eram civilizados, exatamente, que eles estariam levando a civilização para a América. E aí, vocês acham que essa é a história dos indígenas? Vocês acham que é assim que os indígenas pensaram? Com certeza não, né, gente? Então, pensar que a história tem mais, na verdade, a história não tem dois lados, a história tem vários lados, porque é uma construção política dos sujeitos, né? Então, os estudos culturais, eles vão se basear muito nisso. Vão pensar assim, opa, essas narrativas que estão sendo construídas aí, elas são tão neutras assim como dizem? Vocês lembram que quando vocês estudaram Durkheim, Weber, eles disseram que a ciência tinha que ser essa coisa positivista, de que o cientista estava fora do seu objeto de pesquisa, e então tudo ia ser muito neutro. Os estudos culturais vão completamente questionar essa neutralidade. Vão mostrar, olha, nenhuma ciência é neutra. Com isso, você não quer dizer que não vá haver rigor científico, mas demonstrar que atrás da produção científica existiam razões políticas e históricas, né? E aí vamos lembrar, vamos ter cuidado para a gente não cair numa escola sem partido e dizer, não vamos ter política na escola, não é isso que os estudos culturais estão dizendo. Mas o que eles estão dizendo? Gente, vamos estudar criticamente como as histórias são produzidas, quais são as relações de poder que estão atrás dessas histórias. Então, vamos lembrar dessa frase. Quais são as relações de poder que estão atrás da história, que estão atrás da produção científica, que estão atrás do estabelecido culturalmente, da tradição, de tudo isso, né? Então, a gente já tem só 10 minutinhos, né? Nossa, como o tempo passa rápido, gente. Então, deixa eu contar para vocês sobre esses 3 livros. Vocês estão vendo o slide, então? Só para eu ter certeza, porque... certo. Primeiro, uma coisa muito interessante que ocorreu aqui é que outros autores surgiram, outros autores que não eram europeus. Foi escutada a voz desses autores, né? E a dimensão política começou a aparecer, né? A visão universalista eurocêntrica foi questionada. Espera aí, isso aqui é uma visão
é a verdade ou é a verdade vista pelos olhos de um europeu? Por exemplo, esse livro que tem escrito Orientalismo, que é de um autor chamado Eduardo Said, que é um homem palestino, ele vai questionar, por exemplo, os relatos que eram feitos do Oriente. E aí a gente vê, por exemplo, no filme do Aladim, toda aquela misticidade sobre o Oriente, a mulher hipersexualizada, na dança do ventre, toda essa coisa mística que se produz no Oriente. Será que o Oriente é assim? Ou será que não foi uma visão eurocêntrica, estigmatizada do europeu para com os orientais? Isso aconteceu também muito aqui na América. Por exemplo, existiam uns europeus que vinham para cá, inclusive os cientistas. Por exemplo, tem um livro chamado Viagem à Terra do Brasil, em que um antropólogo ele vai fazer uma descrição toda romantizada, por exemplo, nas Américas não há casamento, existe um amor livre, uma visão deturpada, sabe? E que as Índias eram muito belíssimas, uma hipersexualização, de que os selvagens eram preguiçosos. Todas essas narrativas eram narrativas eurocêntricas, que quem estava produzindo essa narração estava produzindo a partir do seu referencial. Eles eram etnocêntricos, ou seja, julgavam o outro pela sua lógica, pela sua cultura. Por exemplo, quando eles chegavam aqui, disseram que os índios eram sem fé, sem lei e sem rei. Ou seja, 3 definições sem fé. Fé de quem? Como essa fé? Comparada à fé europeia? Lei. Uma coisa da Europa. Então, tudo estava sendo colocado em contraste com a Europa, né? Então, a gente vê esse etnocentrismo. Então, foi sempre questionado, os estudos culturais vão questionar essa lógica. Os Condenados da Terra, por exemplo, é um livro do Fanon, que é um martinicano, uma localidade que era colônia francesa, né? Então, ele vai questionar também essa questão dos colonizados. Não vai dar tempo de eu falar muito para vocês sobre esses livros. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que é do Stuart Hall, que é um descendente jamaicano, ou seja, só países que a gente não vê na literatura científica, né? Nem na literatura comum. Então, existiu essa ruptura com a ordem estabelecida científica, né? Nesse caso que a gente está falando. E nessa identidade cultural da pós-modernidade, esse autor jamaicano vai mostrar como todos esses movimentos sociais, eles mudam as dinâmicas sociais, vão mudando aos poucos, né? Então, eu trouxe uma questãozinha do Enem aqui para a gente finalizar. Vamos lá. Só para a gente não perder o hábito. Eu vou ler aqui para vocês, tá? É do Enem de 2019, né? O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Sujeito cartesiano e sociológico, a gente estava falando do positivismo, lembram? Os estudos culturais eles vão questionar esse cartesianismo, esse positivismo, essa visão de que a política é neutra, a ciência é neutra, tudo isso. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro, o fora, o público e o privado, ou seja, coisas que estavam socialmente estabelecidas, né? O público e o privado. Isso aqui você pode fazer dentro de casa, isso aqui não. O slogan do feminismo era: o pessoal é político, ou seja, o que a gente faz no nosso cotidiano, o que a gente faz na nossa casa, são atos políticos e construídos coletivamente. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas: a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho. Ou seja, coisas antes não discutidas, como a divisão social, baseada no gênero, a sexualidade, tornaram-se todas pautas sociais, pautas que, como eles reivindicavam, tinham características históricas, sociais e políticas. Então, esse é um trechinho da identidade cultural na pós-modernidade, para vocês verem como estudos culturais caem no Enem, né? Então, a questão vai perguntar, né? O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade, B,
Abala a relação da classe dominante com o Estado? C. Constrói a segregação dos segmentos populares? D. Limita os mecanismos de inclusão das minorias? Ou E. Redefine as dinâmicas das instituições sociais? O que é que vocês acham, gente? Deem seus palpites aí no chat. Vamos lá, vou ir junto com vocês. É um movimento descrito, gente. O movimento que ele está descrevendo aqui é esse movimento disruptivo, né? É um movimento que está questionando a família, a sexualidade, a divisão doméstica como fenômenos sociais e políticos. Então, esse movimento subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade? Não é exatamente isso, né? Abala a relação da classe dominante com o Estado? Não somente isso. Então, não está abarcando o que realmente é. Constrói a segregação dos segmentos populares? Nada a ver, não é isso que constrói a segmentação dos movimentos populares, é outra coisa. Limita os mecanismos de inclusão das minorias? Com certeza não, né? E sim de inclusão das minorias. Redefine a dinâmica das instituições sociais? Sim, como vocês colocaram. Letra E, vocês acertaram, é a letra E. Então, enfim, gente, a nossa aula fica mais ou menos por isso hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem conversar comigo no grupo, qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer sugestão também, tá? Críticas, qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Sintam-se sempre à vontade. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? E vocês me desculpem também, às vezes eu esqueço de dizer o meu nome numa apresentação, né? Acontece. Pois tá bem, gente. Espero que vocês estejam todos bem, fiquem bem por aí. A gente se vê na próxima aula. Beijos.